Aleluia! Estão preparados para o banquete? Deus é bom, né? Que maravilha. Meus amados, eu queria conversar com vocês sobre o banquete. Sobre esse banquete maravilhoso que nós temos aqui diante dos nossos olhos, que traz algo muito profundo quando de fato nós temos a revelação. Todos nós sabemos que Jesus veio para nos libertar e nos libertar da escravidão do pecado. Amém? E hoje, domingo de Páscoa, nós podemos celebrar a nossa liberdade nele. Glória a Deus. Diga assim, tudo começa na mesa. Tudo começa na mesa, queridos. Eu sei que muitos conhecem o sofrimento de Jesus ali naquela cruz. Isso é um fato inegável que toda a humanidade tem conhecimento. Porém, não são todos que têm a revelação. O que fez a cruz ter sentido não foi o sofrimento em si, mas aquilo que foi revelado na comunhão da mesa. Isso é muito forte. Eu fiz questão de destacar isso no telão para a gente ler juntos. Olha só. É na mesa que a intenção da cruz é revelada. A entrega por amor, a aliança eterna, o coração desse Pai amoroso que deseja ter comunhão comigo e com você. Isso é uma manifestação do amor de Deus. E como Deus, Ele é expert em usar as coisas loucas para confundir as sábias, Ele manifestou o seu amor de forma muito dolorosa para Cristo. Não é verdade? Olha o que diz Lucas 22 sobre a última Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. É nesse momento da mesa que Jesus transmite a revelação do propósito que se cumpriria na cruz do Calvário. Nós temos uma tendência de focar muito no sacrifício, mas muitas vezes nós não temos a revelação porque o nosso olhar está ali no sacrifício de Jesus, que é muito importante. Mas esse sacrifício, ele foi manifestado como propósito no momento da comunhão, no momento da mesa. Então, o pão partido e o cálice repartido, distribuído, apontavam para o corpo ferido e para o sangue derramado. E aqui entra algo muito importante. Se a gente não compreender a vontade do Pai na mesa, fica difícil a gente entender a cruz. Muitas vezes, nós somos tentados a olhar muito para aquilo que traz sofrimento. E às vezes negligenciamos na mensagem que aquela circunstância, aquela situação traz implicitamente. Eu e você temos na nossa dinâmica diária momentos de aflições, momentos de angústias, sofrimentos, que nos forjam para a gente viver um próximo nível. Foi falado sobre José. José ele foi na contramão de um sistema maligno. José ele não abriu mão da revelação dos valores que ele tinha. E ele foi bem-sucedido. E nós precisamos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem, uma vez que nós amamos ao Senhor. É nesse momento do banquete, é nesse momento da mesa, que o próprio Cristo
manifesta o propósito da cruz. E nós precisamos estar sensíveis para isso, porque é ali onde está a esperança. Amém, queridos? Olha o que Lucas 22:19 diz. Isto é o meu corpo oferecido por vós. O sacrifício de Jesus não é em vão. O meu e o seu sacrifício, quando nós cuidamos de pessoas, quando nós servimos pessoas, quando nós de fato cumprimos essa grande comissão, nada mais é do que um ato de amor. Amém? Então, esse ato de entrega, isso afirma e reafirma a nossa aliança com Ele. Nós aprendemos isso com Ele. Nós precisamos ter essa revelação. João capítulo 10, verso 18. Ninguém tira a minha vida, mas eu a dou. Eu a dou por minha espontânea vontade. Ele teve o entendimento. Ele teve a revelação. Como o nosso irmão Rodrigo Osterni compartilhou aqui. Quando nós conhecemos a vontade dele, nós agimos com base nela, de forma revelada. É incrível, pensa comigo, quando Deus pensou em criar mim e você, Ele primeiro desejou. Depois que Ele desejou, foi que a sua vontade foi manifesta em poder. Então nós precisamos saber quais são os desejos do Senhor para as nossas vidas. Para somente a partir dessa revelação, a gente, de fato, se apropriar do poder dele, para que se cumpra em mim e em você as suas promessas. Faz sentido, gente? Isso é muito forte. Então, a mesa revela que a cruz não foi um acidente. Esse momento do banquete revela que a cruz, na verdade, foi um plano divino de salvação para mim e para você. Um plano de esperança eterna, gente. Isso é muito forte. Mas Satanás, ao longo dos anos, tem roubado essa revelação do povo de Deus através de tantas ornamentações, especialmente na semana da Páscoa. E aí o principal, o propósito maior, que é exatamente a esperança, cai por terra. Porque a gente transiciona a esperança que deve ser em Cristo Jesus para coisas triviais. Isso é muito sério, né? Então, por que hoje aqui nós temos um banquete? Para que eu e você a gente não se entristeça. É muito comum a gente ficar triste com Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com você ou é só comigo. Às vezes a gente fica chateado com Deus, porque a gente quer que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer. E na hora que a gente quer. Mesmo que a gente não saiba qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. É incrível isso. A cruz, na verdade, é o sacrifício consumado. Mas a mesa é o memorial desse sacrifício. Por isso que daqui um pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos. Mas de forma revelada, cumprindo a ordenança de Cristo, trazendo à memória a morte e ressurreição de Cristo Jesus, nos apropriando ainda mais da nova aliança no sangue do Cordeiro. Por isso nós somos livres. Amém? Nós vamos celebrar isso juntos daqui um pouco. Olha o que diz 1 Coríntios 11, 26. Pois sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então é exatamente a mesa, essa mesa do banquete, que mantém viva a revelação da cruz. É esse entendimento, é essa compreensão profunda, que só o Espírito Santo em nós revela. Sem a mesa, a cruz parece só um fim. A cruz fica só como um fato histórico. Mas com a mesa, a cruz se torna esse caminho de esperança, esse caminho de vida, esse caminho de liberdade. Ele venceu a morte, sim ou não? Por isso nós somos livres. Amém? Então diga assim: não há condenação sobre a minha vida.
Só que você vai lembrar que quando Jesus anunciou que ele precisava ir para o Pai, que ele precisava morrer, os seus discípulos ficaram felizes ou tristes? Eles ficaram em profunda tristeza. Por quê? Porque eles tiveram contrariadas as suas expectativas. Nós vimos no vídeo de introdução do culto quais eram as expectativas dos discípulos de Jesus. O Salvador para o povo de Israel. Só que quando eles veem a esperança deles na cruz, sendo humilhado, sofrendo e morrendo, o que é que aconteceu com as expectativas deles? Foram frustradas. Por isso eles se entristeceram. Porque eles negligenciaram a revelação da mesa. Vocês estão comigo? Então, quando a gente tem a revelação da mesa, a gente entende a vontade do Pai. Quando a gente entende a vontade do Pai, a gente sofre aflições, mesmo que injustamente, porque mais convém obedecer. Tende por motivo de grande alegria passar por todo tipo de provação. Olha como isso é forte. Mas quando nós estamos sendo forjados, lapidados, quando a gente está precisando passar pela prova, a gente se entristece. Por quê? Porque as nossas expectativas era que com o Senhor a gente não tivesse mais nenhum tipo de problema. É ou não é? E eu confesso para vocês que eu fico até chateado às vezes, quando eu vejo homens de Deus, sinceros, dizer, vem para Jesus que teus problemas acabaram. Quando na realidade, quando nós vamos para Jesus, nós precisamos ir na contramão. É mais fácil você seguir um fluxo ou você ir na contramão desse fluxo? É mais fácil você descer um rio nadando a favor da correnteza ou você subir contra essa correnteza? Quando nós vamos para Jesus, nós vamos na contramão desse mundo. É por isso que José sofreu o que sofreu. Ele estava sendo forjado. Então, quando as pessoas dizem, vem para Jesus que teus problemas acabaram, eu falo com muito carinho. Se você tiver revelação da vontade de Deus para a sua vida, aí sim você vai passar pela prova dando glória a Deus. Mas se você não tem a revelação do banquete, infelizmente, você vai sofrer demais. Por isso que hoje, esse banquete de entendimento, esse banquete de compreensão da vontade de Deus, cumprindo aquele propósito na cruz, vai nos trazer um empoderamento para a gente, daqui por diante, andar ainda mais em vitória em Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, é na mesa que nós renovamos a nossa aliança. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque quando a gente, de fato, isso aqui é muito profundo, quando a gente não tem o discernimento do sacrifício, do símbolo do pão, da essência que carrega esse ato de participar da ceia, a gente não consegue viver a plenitude da vontade de Deus, porque a gente negligenciou na revelação da vontade dele. A gente só vai focar no sacrifício. E isso é muito perigoso, né? E a mesa, talvez você pisou muito na bola, mas eu vim aqui para te dizer que a mesa é lugar de perdão. Receba o perdão de Deus, meu irmão. Reafirme o seu posicionamento de filho amado de Deus. Amém? Olha o que ele diz aqui em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso é muito forte. Agora, nós precisamos viver alinhamento de expectativas. Alinhamento de expectativas. Aconteceu um fato muito interessante depois da ressurreição de Cristo. 2 discípulos caminhando para Emaús. Eles tiveram um encontro com Jesus e não perceberam. Você sabe por que eles não perceberam que era Jesus? Porque eles estavam
entristecidos. Eles estavam frustrados. E a decepção deles foi tão grande que eles ficaram cegos. Eles não conseguiam ver Jesus, mesmo Jesus tendo pregado para eles no caminho todo. A Bíblia diz que ele passou o caminho todo pregando uma mensagem expositiva, inclusive, sobre todos os fatos e profecias para aquilo que tinha acontecido pouco tempo atrás. E ainda assim, eles não conseguiram ver Jesus. Muitas vezes nós também não temos esses olhos abertos. Por isso que é necessário que as escamas caiam, para que a gente possa ver. Porque muitas vezes nós estamos com expectativas frustradas. Assim como os discípulos tinham expectativas, e essas expectativas não aconteceram da forma que eles queriam, do jeito e no tempo que eles quiseram, eles se entristeceram. Eles endureceram o seu coração. Aí eles estavam terminando o trajeto, já tarde. Jesus ia continuar a caminhada e eles pediram para Jesus dormir lá. Aí sabe o que é que aconteceu? Foi no momento de mesa, de novo, no momento daquele banquete, que eles conseguiram ter a revelação de Jesus de novo. Olha que forte isso, ó. Capítulo 24, verso 30 de Lucas. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Isso aqui sinaliza muito para mim. A forma como a gente lidar com Jesus está muito ligada com as nossas expectativas. Isso aqui é muito sério. O que é que te entristece? O que é que te frustra? Muitos de nós vamos à igreja com expectativas sobre o que a igreja pode nos oferecer. É ou não é, queridos? Você vem à igreja, você quer que tenha um bom louvor, não é? Você quer que tenha um ambiente confortável, sim ou não? Você quer que tenha um ambiente sem as crianças estarem correndo na hora da administração da palavra, é ou não é? Você vem cheio de expectativas. Só que quando você vê que as suas expectativas são frustradas, é como se travasse a compreensão, é como se travasse o nosso entendimento. A gente começa a se dispersar com facilidade. Qualquer coisa tira o nosso foco. Assim foi o que aconteceu com os discípulos de Jesus. A nossa tendência é de vir à igreja para pedir para ele fazer o que a gente quer. Deus, você sabe que eu estou passando no meu casamento, você sabe que eu preciso. Deus, você sabe que lá no meu negócio eu estou precisando de um milagre. A gente sempre vem com essa expectativa de receber. E se não acontece do jeito que a gente quer, se não acontece do jeito que a gente idealizou, nós ficamos entristecidos. E aí onde a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa tristeza pode impedir da gente conhecer a Jesus. E quando a gente não conhece a Jesus, a gente não consegue viver a vontade dele. Quando a palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nós precisamos conhecer a vontade dele para isso. Olha que forte isso. Para que o poder de Deus se aperfeiçoe na minha vida, eu preciso reconhecer a minha fragilidade, a minha fraqueza. Eu preciso saber qual é a vontade dele para a minha vida. Não é o que eu quero, mas é o que ele quer. Eu costumo dizer, Deus ele não tem compromisso com os teus sonhos, a não ser que os teus sonhos estejam alinhados com a vontade dele. Porque se são só os teus sonhos, aí, meu irmão, é negócio seu.
provavelmente Deus não vai ter parte com isso. Por isso que muita gente se frustra com Deus. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Muitas vezes a gente chega a ser até arrogante com Deus, gente. A gente chega a ser grosseiro com Deus. Olha só, a nossa arrogância em impor o que queremos produz uma presunção. Essa presunção produz uma expectativa. E essa expectativa é exatamente o que antecede a nossa frustração. Sabe o que mais te desanima? Não é o fato de tu ter que trabalhar muito. É tu trabalhar com o que tu não quer. Porque quando você está em um projeto que você quer que aconteça, você está empolgado. Mas tem que ser do seu jeito. Se foge um pouco da tua vontade, você já fica entristecido, já não tem aquele ânimo que você tinha se a ideia fosse a sua. Você está em uma mesa, discutindo ideias lá na empresa, por exemplo. Você tem uma ótima ideia e a tua ideia não foi aprovada pela maioria, por exemplo, você até vai junto com eles, mas não vai com a mesma empolgação. Por quê? Porque não saiu do jeito que você queria. E isso sinaliza algo muito importante para mim e para você. Porque aqueles discípulos, eles não conseguiram ver Jesus porque as expectativas deles foram frustradas. Então, quando você vem à igreja com expectativas que podem ser frustradas, você pode não vir para adorar de fato o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso pode te trazer uma frustração que você não vai ter transformação de vida, né? Então, eles estavam desanimados a ponto de sequer ver Jesus. Quando nós temos a revelação do banquete, quando nós estamos com as nossas vontades alinhadas com a vontade de Deus, cara, pode vir quente. O inimigo pode vir com tudo, que nós vamos fervendo para cima dele, amém? Então, Jesus, ele faz uma declaração que revela muito sobre a expectativa dele. Se você se sente desamparado, é porque você tinha uma expectativa em alguém, sim ou não? Poxa, minha esposa me desamparou, cara. Pô, meu pai me desamparou. Eu tinha uma expectativa que o meu pai suprisse as minhas necessidades. O cara me deixou ao desamparo. Expectativa frustrada. Você acha que Jesus não tinha expectativa? Ele tinha. Ele tinha tanto que ele falou o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Olha como isso é forte. Jesus tinha uma expectativa. Mas ele não deixou de obedecer porque teve suas expectativas frustradas. A pessoa que ouve Jesus falando simplesmente isso, Deus meu, por que tu me desamparaste? Por que me desamparaste? A pessoa ia olhar e dizer, rapaz, que Deus é esse que desampara os seus filhos? Sim ou não? Mas era necessário que aquilo acontecesse. E Jesus tinha revelação da vontade de Deus para a vida dele. E ele veio para obedecer, e não para fazer suas próprias vontades. Ele veio para fazer a vontade do Pai. Por isso que na sequência ele diz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vamos de novo? Diga, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. De livre e espontânea vontade. Ele não foi pressionado. De forma nenhuma. Não é? Essa sequência mostra algo profundo para mim e para você. Isso aqui é forte, gente. Você nunca conseguirá verdadeiramente entregar sua vida nas mãos do Pai enquanto ainda estiver preso às suas expectativas sobre como Deus deveria agir. Isso é muito importante. Diga, primeiro a vontade, depois o poder. Primeiro a vontade de Deus alinhado com a sua, para que o poder dele venha operar. Primeiro ele quis te fazer, para depois operar o poder para te criar. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Então, primeiro nós precisamos entender a vontade do Pai, para que ele depois possa operar o seu poder, manifestar o seu poder nas nossas vidas.
Nós temos visto aqui. É incrível o que Deus tem feito na vida de tantas pessoas. Pessoas que vinham caminhando distante de Deus. Pessoas que vinham entregue à sua própria sorte. E tiveram uma experiência com Deus. E a partir dali, viveram uma verdadeira conversão. E começaram a abandonar as práticas da velha natureza. E a partir dali, começaram a fazer a vontade do Pai. E as suas vidas, como nós vimos aqui o Renan e a Érica, o Lucas e a Elaine, e tantos outros, centenas de outros testemunhos, e ultimamente tem acontecido algo extraordinário. O despertar sobrenatural está sobre essa igreja. Amém, querido? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus? Glória a Deus! Glória a Deus! Então guarde essa próxima frase no seu coração, olha só. Passa aí, filho. A palavra de Deus não foi nos dada para gerar fé no que queremos ou achamos que precisamos. Por isso que a Bíblia não precisa ser atualizada. Ela não precisa ser enquadrada às tuas vontades, readequada às nossas vontades. Ela existe para gerar fé naquilo que nós já recebemos e que, portanto, temos a oferecer. Diga, é Cristo em mim, a esperança da glória. A palavra de Deus diz que em Cristo Jesus eu posso todas as coisas. Nós em Cristo, olha só que forte. Quando Cristo morreu, quem foi que morreu com ele? Nós, diga eu e você. Se ele morreu, nós morremos com ele. A palavra de Deus diz que com Cristo nós ressuscitamos. Então, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. Isso tudo é pela fé, tá, queridos? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a palavra diz mais, que Cristo subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, acima de todo principado e potestade. Se eu e você, nós morremos com Cristo, se eu e você ressuscitamos com Cristo nós estamos acima de todo principado e potestade. Amém? Então, a palavra de Deus, ela existe para gerar fé naquilo que eu e você já recebemos. Esse poder que ressuscitou Cristo dos mortos está em mim e em você. Mas é necessário ter a revelação da mesa. É necessário ter a revelação do banquete. Olha só, essa outra aqui, ó, a palavra de Deus não serve para alimentar expectativas do que poderemos receber, mas para afirmar convicções do que já possuímos e, por isso, podemos repartir. Cara, isso é muito forte. Eu vejo muita gente chegar e dizer, pastor, meu filho é o diabo em pessoa, pastor. Pastor, ninguém pode com o meu filho. Eu vejo pais frustrados. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus, ela não foi escrita para gerar em você a esperança de ter o filho perfeito. A palavra de Deus não existe para gerar em você a esperança de ter o filho ideal. Não. Olha que forte isso aqui, gente. Não deixa nada te dispersar. Os irmãos estão aí se movimentando para cumprir um propósito. Isso aqui é muito revelador. A palavra de Deus existe para te dar a certeza de que você pode ser o pai ou a mãe que Deus chamou para você ser. Isso é muito forte. Por isso que quando nós temos revelação da mesa, nós não vamos à igreja mais com expectativas de receber. Mas nós vamos com a convicção de que nós temos muito para dar. Meu Deus do céu, é isso aqui, ó. Para afirmar convicções do que já possuímos e por isso podemos repartir. Isso é muito forte. A pessoa que olha e diz, pastor, meu marido, ele, na verdade, não é o marido que eu mereço, não. Olha o viés da argumentação aqui. Irmã, com todo carinho, você pode até achar que não tem o marido que você merece. Mas eu posso afirmar, de acordo com a palavra de Deus, eu posso te afirmar com certeza que você
é a mulher que seu marido merece. Então faça você a diferença, você já está cheia dessas verdades em você. Olha como com misericórdia a coisa muda. Ao invés de você querer que o seu marido agrade você e satisfaça todos os seus interesses, seja você esse agente de transformação na sua casa, porque você já tem todos os atributos divinos para cumprir o propósito dele aqui na terra. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém? Aleluia. Então, olha só, a palavra de Deus transforma pessoas comuns em tudo o que o outro precisa. Porque ela não exalta o poder que você precisa para conquistar algo, mas revela a virtude que você já possui para entregar algo. Muda tudo, gente. Quando nós temos revelação da mesa, nós nos apropriamos dessas verdades e ao invés da gente ser um crente chupetinha, a gente se torna cristãos que servem o reino de Deus. Cristãos que abrem mão da sua zona de conforto para amar, cuidar e discipular pessoas, servir pessoas. Foi por isso que Jesus resolveu tudo isso na ceia. Muitos se aproximam da mesa pelo que podem comer. Mas os filhos de Deus vêm à mesa, sabe por quê? Porque podem repartir. Por isso que em Cristo Jesus nós temos todas as riquezas. Em Cristo Jesus nós temos todas as riquezas. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Então, Jesus, ele se aproximou, olha só como isso é forte. Jesus, ele se aproximou dos dois homens cegos de alma. Tão decepcionados que não conseguiam reconhecê-lo, mesmo estando diante de Jesus. Então, que hoje, nesse tempo de banquete de revelações, nós possamos entender que as nossas expectativas, a partir de hoje, devem estar alinhadas com a vontade de Deus. Amém? Enquanto eu e você, isso é muito forte, estivermos tentando fazer Deus se encaixar em nossas expectativas, nós vamos permanecer cegos diante dele. Mesmo que ele esteja do nosso lado, mesmo que ele esteja falando conosco, nós vamos estar insensíveis. Esses dias a gente estava no sítio e o Anderson Filho ficou um pouco chateado porque ele foi contrariado. E ele sabe que a gente dá a vida por ele, eu e Rose. Mas teve uma hora que ele ficou tão frustrado que ele não conseguia enxergar as maravilhas e o cuidado da Rose sobre a vida dele. E ele olhou e disse, porque ele não queria ir para lá, ele queria fazer outras coisas. E ele disse, a mamãe só quer fazer as coisas do jeito dela. Imagina como é que Deus olha para a gente. Quando a gente diz, Deus só quer as coisas do jeito dele. Quantas vezes nós decepcionamos a Deus? Amém, queridos? Então eu vim hoje aqui para dizer para você que mesa é lugar de restauração. Eu queria, junto com você, participar da ceia do Senhor. Eu queria que você pudesse se colocar de pé agora, em nome de Jesus. Olha só, você falhou. Eu sei que você falhou. Eu falhei, você falhou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O Senhor está aqui nessa tarde te convidando de novo à mesa. Porque a mesa é um lugar de restauração. A mesa é um lugar de perdão. Amém? E eu queria perguntar essa tarde. Não faz sentido você participar da mesa sem você, de fato, ter se apropriado daquilo que Cristo fez por mim e por você. A palavra de Deus diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E eu queria saber se tem alguém aqui nessa tarde que deseja de forma consciente, de forma responsável, fazer uma oração, cumprindo aquilo que Cristo nos direcionou a fazer. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus Pai. É uma oração simples, mas que é poderosa para revolucionar as nossas vidas. Tem alguém essa tarde que deseja entregar sua vida para Jesus? Glória a Deus, temos uma criança aqui, aleluia. Olha que forte isso. Aleluia.
Existe mais uma pessoa que deseja fazer essa oração sincera, entregando sua vida para Jesus? Não é por emoção, não é por constrangimento, é por revelação. Alguém que deseja reconciliar com o Senhor essa tarde, para poder participar da ceia junto conosco? Não? Amém. Glória a Deus.